fundo aqui. Olha que coisa linda, gente. Por quê? Porque hoje é sexta-feira. E sexta-feira, né, minhas amadas? É dia daquela limpeza, é dia de faxina, é dia das coisas estar fora do lugar. Mas, ó, fora do lugar dentro de um contexto, tá? Porque às vezes, ô Jesus, coisa linda, olha, às vezes nós precisamos, na nossa vida espiritual, tirar algumas coisas do lugar que muitas pessoas podem dizer o seguinte, mas está tudo bagunçado. Tá não, tá não. Tem nada bagunçado, é só a faxina que nós precisamos dar para nós mesmos, né, irmã Kátia? Deus é lindo. Cléo, minha querida, gratidão, gratidão a quem me convidou, Márcia Maria, a Evelyn, a Cléo, que está aqui hoje, dirigindo, né, esse devocional. Eu louvo ao Senhor pela vida de vocês, porque cada dia mais e mais, cada palavra ministrada, agora segunda, quarta e sexta, são palavras do céu para a nossa vida. São palavras para um despertar do Senhor. E ser convidada hoje, para mim, foi uma honra mesmo estar aqui, porque nós estamos cada dia mais com mulheres preparadas para estar à frente, preparadas para esta guerra, preparadas para vir trazer uma palavra que às vezes não é a que nós estamos querendo, mas é o que o Senhor determina para que nós, as palavras falam às vezes mais conosco do que com alguém que está do outro lado. Quando nós entendemos que as palavras ditas aqui, que toda pregação fala muito mais com o pregador do que com outra pessoa, mas assim Deus vai fazendo conforme Ele quer, conforme a vontade dEle. Eu louvo ao Senhor, porque Deus está preparando mulheres para grande batalha. Eu estava conversando esta semana com a Márcia, estava dizendo, quando nós começamos a entender que o povo de Deus é como um exército, cada um tem a sua finalidade, cada um tem o seu ponto de guerra, de batalha, de estar na posição. Nós começamos a vencer. Porque quando nós estamos querendo entrar ou num lugar aonde não compete a nós, aonde não fomos feitos para ficar, nós começamos a perder as batalhas. E se perdesse só nós, estava bom, mas perde todo mundo. Começa, como se diz, a fraquejar o exército. Por quê? Porque você não está posicionada onde Deus quer que você se posicione. Muitas pessoas querem o altar. Deus está dizendo nesta manhã, minha, você, ei, contigo é diferente, contigo não é o altar, contigo eu quero você lá na recepção, porque é o teu abraço que vai curar, é a tua mão estendida que vai trazer aquela mulher que foi ferida, machucada. É isso que o Senhor tem a nos falar. Aí quando eu entendo, quando a Larissa entende, quando a Cléo entende, quando a Maiara entende, qual é, Deus, aonde o Senhor me quer neste exército. Porque você vai se capacitar e ser capacitada pelo Senhor quando você se posiciona no lugar aonde Deus quer. Vamos para um time de futebol. São 12, se eu não me engano, né? Se eu estou errada, são 11. São 11 jogadores. Cada um tem uma finalidade. E às vezes querem colocar um para bater o pênalti que ele não está preparado, porque ele é de outra posição e acaba perdendo o gol. Trazendo para a nossa vida é a mesma coisa. Aleluia! Estamos aqui com quase 50, vamos já declarar, né, que a palavra tem poder, 50 mulheres posicionadas aonde Deus quer para vencer a guerra. Porque quando eu entro nesta peleja, quando eu entro numa posição do exército, a guerra não será só vencida nas minhas causas, mas também será na Kátia, será na Rúbia. Todas nós vamos começar, aleluia, aleluia, a vencer as batalhas. Porque quando eu estou fraca, aquela pessoa que está preparada, ela passa à frente e diz assim, ó, fica aqui na retaguarda. Porque o Senhor me levantou para esta posição aqui e eu vou vencer com você em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Cléo, como você falou ontem, à tarde o medo vem. Vocês não imaginam. Sentada aqui enquanto a irmã cantava, enquanto a Evelyn trazia uma palavra maravilhosa também do céu, eu disse, meu Deus, que
temor e tremor é esse dentro de mim? Porque eu sempre digo ao Senhor, em todo tempo, em toda palavra que eu for ministrar ou cantar, eu quero que esse temor e esse tremor seja parte da minha vida. Porque quando isso acaba num crente, é preocupante, Kátia. Quando isso acaba na vida de uma mulher de Deus, é preocupante. Porque ela começa a sentir o seguinte: olha, eu sou autossuficiente. Olha, onde eu chego, tudo acontece. Então tá tudo bem. Não! Volta para a fila. Aleluia. Levanta a mão, aceita Jesus e começa a caminhar de novo. Porque nós precisamos entender que nunca será sobre nós. Nós precisamos entender, aleluia, que o nosso posicionamento, aleluia, pode ser, como se diz, de um conhecimento, pode, claro, devemos e precisamos, mas a palavra de Deus, quando é falada, quem ministra, quem faz acontecer, quem faz o milagre, não somos nós, muito menos a nossa palavra, mas é o Senhor. É o Espírito Santo de Deus que vai aonde nós não vamos. É o Espírito Santo de Deus que faz acontecer, que faz o milagre, que faz descer o céu, que faz abrir as cortinas. Aleluia, que rasga o véu de alto a baixo. É o Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus! E já é palpável a presença dele aqui. Já é palpável a presença dele neste lugar. O que o Senhor tem para nós, meninas, está em Davi, peraí, 2 Samuel 6, 1 ao 10, que diz: Davi traz a arca para Jerusalém. A arca da aliança, representando a presença de Deus. Davi traz a arca para Jerusalém. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo. Presta atenção nessa parte. E puseram a arca de Deus em um carro novo. E a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, que um carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de pau de faia, como também com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto desse arca do Senhor a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Esta palavra, esta leitura, ela traz várias revelações para nós. Primeiro passo, há uma ordem de Deus de como trazer, ou melhor, como carregar a arca da aliança. Há uma ordem já dada por Deus. A deverá seguir sobre os levitas, carregando nos ombros, com as varas. Tinha todo um aparato, tinha toda uma mensagem, tinha tudo escrito, como deveria se carregar a arca. Mas Davi, naquele momento, talvez despercebido, ou a ânsia de trazer a arca para Jerusalém, que para ele era uma honra, ele fez o seguinte: peraí, eu tenho boas intenções, mas diziam os nossos pais, de boas intenções, está cheio. Então, veja bem, minhas queridas, o que Deus está trazendo a nós nesta manhã, uma revelação
obediência. Não importa o tempo, não importa a ocasião, não importa se você já melhorou de vida e você quer fazer algo novo, você quer trazer a arca, a presença do Senhor em bois novos, bois que nunca foram usados, carro novo, tudo preparado, tudo lindo. A intenção de Davi era melhor. E quantas das vezes nós também estamos com as nossas intenções, ao nosso ver, ao ver de quem está do nosso lado, porque havia, olha só, 30 mil pessoas para mais. Será que ninguém naquelas 30 mil pessoas disse assim, peraí, Davi, calma, tem uma ordem aqui, está escrito aqui, que nós devemos levar a arca desta maneira. Não, a intenção foi boa, todo mundo comprou. Então me fez o seguinte, bora, Davi, vamos embora, estamos junto, Taíne. Aí o que acontece? A intenção de Davi foi a melhor. Colocou-se a arca ali e vai aí à frente, usar do lado, e nisso todo mundo era uma festa. Quantas vezes diz o Senhor aqui agora que nós estamos na festa? Está tudo lindo, está tudo preparado, está todo mundo cantando afinado, cantando no ritmo. Mas olha só, ei, está ouvindo a voz de Deus? Está ouvindo o que o Senhor já determinou? Se não estivermos ouvindo o que o Senhor determinou, poderá haver morte no meio desta festa. E tudo que era alegria se torna tristeza. Tanto que, quando isso acontece, Davi se contristou de tal maneira que ele parou a arca ali mesmo e disse, eu não vou levar ela, não. Eu estou triste, minha alma está amargurada. Triste pelo acontecido, triste pela perda de um amigo, triste pela perda de um valente, de um guerreiro, que fazia parte da trajetória de Davi, que caminhava com Davi, que era, como se diz, uma pessoa próxima. E o que acontece naquele momento? Este amigo morre. E morre por um descuido. A intenção de usar, se nós formos ver, peraí, antes que ela caia ao chão, eu vou segurar. Mas havia uma ordem seguinte, não poderia tocar nela. Deus está nos dando ordens nesta manhã. E nós começamos, Luciane, a entender da seguinte maneira, peraí, eu vou fazer da melhor forma. Eu vou fazer com as melhores intenções, mas por que eu estou perdendo a guerra? Porque pessoas conhecidas que estão comigo estão morrendo na trajetória espiritual da vida. Porque pessoas estão perdendo a sua vida espiritual. Vamos levar para o lado espiritual, mas muitos estão morrendo também fisicamente. Porque não prestaram atenção em uma ordem já dada pelo Senhor, em uma determinação. Deus não deixa ninguém enganado. Deus não deixa ninguém perdido. O que faz da gente perder guerras, às vezes, é por um descuido, por uma desatenção de uma ordem já dada pelo Senhor, por uma determinação do Senhor, dizendo o seguinte, olha só, eu estou dizendo a você que você deve caminhar assim, Eu estou dizendo a você para você sair deste meio. Eu estou dizendo a você para você não fazer parte mais desta história, porque foi boa para você até aqui. Daqui em diante é outra coisa. Mas você insiste em estar ali com a melhor das intenções. Todos que estavam ali trazendo a arca haviam uma felicidade tão gigante, tão grande, em trazer novamente para Jerusalém a presença de Deus que era representada sobre aquela arca. Mas o Senhor diz assim, para carregar a minha presença, precisa ter um cuidado. Para carregar a minha presença não é qualquer boi. Para carregar pode ser o melhor, mas não é sobre o boi. Para carregar a minha presença, você precisa estar em obediência. Para carregar a minha presença, você precisa ler as linhas, entrelinhas, rodapé, as letrinhas miúdas dos contratos. É isso que Deus está dizendo a mim e a você.
para carregar a minha presença, preste atenção, porque as igrejas estão como estão, porque os altares estão como estão, porque a vida cristã de muitas pessoas está como está, porque estão carregando a presença de qualquer maneira, mas aos olhos da pessoa, tudo lindo, o melhor boi, bonitos, robustos, a melhor carroça, vamos dizer assim, o melhor transporte. É isso que Deus está trazendo a mim e a você. O melhor transporte para levar a presença de Deus. Mas eu oro, eu jejuo, eu faço consagração, eu participo segunda, quarta e sexta do Pai Elas, eu escuto mensagens e mais mensagens. Pessoas estão carregando a presença de Deus baseando nisto. Olha, mas eu vou no culto de segunda a segunda. Eu vou. É isso que está representando. Olha, eu toco bem, porque olha aqui, eu todo mundo estava tocando tamborins, pandeiros, era festa, saltérios, símbolos. Mas chegando a Eira, estendeu a mão à arca de Deus e pegou nela. Por quê? A intenção dele foi num impulso. Quantas vezes nós estamos perdendo a presença de Deus por um impulso, meninas? Quantas vezes nós estamos perdendo esta presença de Deus? Porque no impulso de fazer, nós estamos atropelando a determinação de Deus. Se Deus determinou, está determinado. Cantar é bonito, mas na prática não é bem assim. E Deus está trazendo a mim esta mensagem maravilhosa, dizendo o seguinte, Miriam: quantas guerras você perdeu? Mas por quê? Por falta de atenção. Estava festejando, achando que estava tudo lindo, Miriam. Mas havia uma ordem minha para você. E você não prestou atenção. Você deixou passar. Quantas vezes na estrada da nossa vida, da nossa trajetória, da nossa caminhada, nós estamos levando a presença de Deus de uma maneira errada. Quantos dias eles demoraram, eu não sei, mas o Senhor diz a mim e a você: quantos anos você está aí caminhando, trazendo uma presença, entre aspas, de Deus, mas de maneira errada. E o engraçado e o interessante, né, disso tudo é que Davi, na hora que aquilo acontece, provavelmente ele se culpou. Veio a memória dele: meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, mas já era tarde. Isso é que é o problema. Já era tarde, Uzá já estava morto. Aquele tempo era o tempo da lei. Hoje nós estamos na graça. Mas o que essa graça tem nos levado? Essa graça, aleluia, do Senhor, às vezes, para nós, se nós não observarmos e não ficarmos atentos, nós vamos saindo do caminho. Estou pela graça, deixa. Fatura de cartão de crédito. É maravilhoso, né, meninas? Chegamos lá, passamos, divide. Divide. Mas daqui a pouco, sabe, ela chega. Senhor, eu comprei tudo isso mesmo, papai. Eu tô achando que clonaram o meu cartão de crédito. Eu vou ver aqui, porque clonaram com certeza. E a gente tem uma certeza tão grande que clonaram. Mas adivinha quem clonou? Nós mesmas. Aí veja bem a situação. Olha que coisa. E naquele momento, naquela hora, aleluia, era o tempo da lei. Havia uma regra a ser cumprida. Uma hora a conta chega, Sammy, e é verdade. É assim também na nossa vida cristã. Vocês acham que é diferente, meninas? Para. Não é diferente não, filhas. O tempo da graça a gente vai fazendo. Uma hora o Zá morre. Uma hora o Zá morre. E as pessoas que estão ao nosso lado se entristecem, choram. Ou quantas pessoas nós estamos levando à morte? Porque Davi, naquele momento, viu que a morte de Uzá estava sobre ele.
porque ele tinha uma determinação de Deus. Mas na hora desatento, eu não sei qual é o contexto geral aqui, só sei que na hora ele fez o boi, ele pegou, ele arrumou, eu vou buscar a presença. Tem hora que a gente faz assim, principalmente nós mulheres. Nós mulheres temos, como se diz, se é para fazer, vamos embora, é agora, vamos lá. E a gente sai desembrenhadas a fazer, a acontecer. E esquecemos de sentar e projetar, diz o Senhor nesta manhã. Ó, projeta, faça primeiro aquele esboço, faça primeiro a escrita a lápis, porque você pode depois vir apagando e corrigindo. Não, nós já pegamos a caneta e já começamos. É aqui mesmo. Vamos embora, marido, vamos embora, filho, vamos embora, casa, vamos embora, amigas. Porque vai acontecer. Dentro dessas amizades tem um usar com total intenção de ajudar e acaba sendo morto na estrada. E essa leitura é linda, depois se vocês continuarem lendo, é muito maravilhoso. Porque naquele tormento todo, naquele desespero todo, naquela luta toda, naquele carregar todo, naquele sentimento todo, Davi disse o seguinte: eu não levo, não posso levar. Peraí que eu vou para casa, vou esfriar minha cabeça, vou começar a falar com o pai aonde foi que eu errei. E depois eu volto. O que eu vou fazer? Parado na estrada, usar morto. A tristeza se abateu sobre todos. Os tamborins cessaram. As alcordas, como se diz, a música cessou. Vai ter momentos da nossa vida que a música vai cessar. Vai ter momento da nossa vida que a festa vai acabar assim, ó. Para a gente ouvir a voz de Deus, não é através dos tamborins, é através do silêncio. Para nós ouvirmos a determinação de Deus, não é no meio de festa, não. Muitas vezes é num quarto sozinha chorando. Deus, eu matei. Deus, eu levei o meu amigo. Deus, eu levei toda a minha família. Senhor, tem misericórdia. Senhor, socorre-me, Senhor. Aí naquele momento, olha Davi para um lado e vê uma casinha humildezinha lá no cantinho. A Bíblia não relata, mas nós podemos conjecturar. Obed-edom. Nós não sabemos como foi a noite de Obed-edom. Nós não sabemos como estava a despensa de Obed-edom. Nós não sabemos como estava a situação na casa dele. Mas quando ele preparou o altar para receber a Arca da Aliança, quando Obed-edom preparou o altar para receber a presença, tudo mudou. Relata-se aqui sobre a vida daquele homem. Muitas vezes, um vai precisar morrer para nós despertarmos e a presença de Deus ser bênção na vida de outro. Miriam, é difícil, Miriam. Claro que é. Dependendo. Naná. Oh, Deus, Senhor, tem misericórdia. Oh, Deus, aleluia. Por isso que eu tenho que fechar até a câmera, irmã. Porque a gente vai sentindo uma graça, sentindo uma presença de Deus. Eu acho lindo quem prega ali tão arrumadinho, tão certinho, tão bonitinho. Mas quando a graça e a misericórdia, quando a presença de Deus invade, é que eu não consigo. Eu choro mesmo, eu coloco a minha boca no pó, eu clamo. Talvez seja esse o momento que o Obed-edom estava clamando: Senhor, eu não vejo ninguém naquela estrada. Senhor, atende meu clamor. Minha vaquinha está morrendo. Minha plantação não tem nada. Minha casa não tem nada. Deus tem misericórdia. Minha mulher, Deus querido, não gera. E assim talvez tenha sido o clamor de Obed-edom. E quando a morte veio sobre Uzá, veio vida na casa de Obed-edom, porque a Arca da Aliança ele preparou. Chega Davi com aquela arca, com todo aquele povo junto. Obed-edom dizia: eu não tenho nem um cafezinho para oferecer. Ai, Jesus, eu não tenho, pai, não tenho. Mas uma coisa é certa: quando aquela arca chegou, quando Davi bate aquela porta, quando vem Davi,
Ele diz: prepara, ó, eu vou deixar a arca aqui, mas eu volto rapidinho para buscar, tá? Primeiro eu vou lá em Jerusalém conversar com Deus, aquentar minha alma, meu coração, depois eu volto para buscar. O Obed-edom não teve dúvida, o Obed-edom poderia falar assim: não, tá, se vai pular pra rua, imagina eu aqui com ela. Não, ele foi esperto. Pera aí, vou preparar o lugar. Arruma. Ah, mas marido, não tem nada para colocar. Não tem problema, não. Vamos arranjar os banquinhos. Vamos arranjar que o melhor lugar da nossa casinha é humilde. Mas é o lugar que eu quero a presença de Deus. Deus está falando, tem ambiente se preparando para receber presença. Deus diz assim: ei, recebe a presença primeiro, que o resto, filha, vai vir. Aleluia! Eu tomo posse desta palavra para mim. Mira, quem disse que tu tem que primeiro arrumar lugar para eu entrar e fazer? Quem disse primeiro que tu tem que estar com a casa toda linda para eu entrar e operar? Começa primeiro, aleluia, arrumar, aleluia, para mim, diz o Senhor. Começa primeiro a fazer para mim, que depois tu verás, diz o Senhor nesta manhã. Começa primeiro a me servir, a me adorar. Começa primeiro, aleluia, a buscar a minha presença. Ah, Márcia Maria. Quantos erros, Márcia Maria, como nós conversamos naquela padaria. Não busque a Márcia, não busque a Miriam, não busque as demais mulheres que decidiram primeiro buscar ao Senhor. Não busque elas mais no passado, porque elas não estão mais lá. Olha que interessante. Aleluia. Porque quando nós começamos a buscar a presença de Deus primeiro, filhotas, o resto ele cuida da minha casa, cuida da família, cuida do trabalho, ele cuida das despesas, ele cuida de mim, ele cuida de mim, aleluia. Obed-edom disse o seguinte: não tem nada aqui para oferecer, mas se a presença chegou, ela vai ficar no melhor lugar, no melhor cantinho desta sala. Arruma, ficar aqui. 3 meses, diz o Senhor, aqui. 3 meses. É o suficiente? É muito mais do que o suficiente. Porque quando nós damos lugar à presença, a morte de Uzá entristeceu muitos, mas até talvez para o Obed-edom, que nem conhecia, mas quando ficou sabendo da história, o porquê desta arca e a casa dele, talvez ele disse: meu Deus, como pode, Senhor? Mas coloca aqui então, coloca aqui, coloca aqui. Ele ficou de tal maneira maravilhado com a presença do Senhor, que quando ele olha, em poucos dias, aquele lugar que ele tinha plantado e estava seco começou a brotar. Milho, vamos dizer assim, a plantação de milho começou a brotar e dava cada espiga, misericórdia. Aí daqui a pouco a mulher: marido, olha, você não leva mal não, filhote, mas tô gerando aqui, tem um bebezinho aqui. A vaquinha que não dava mais leite já estava com bezerrinho. Aleluia! Aí vocês acham, meninas, vocês acham que eu vou levar a presença de qualquer maneira? Não. Vocês acham que eu vou esperar Uzá morrer? Senhor, onde eu estou errando aqui, que eu estou perdendo essa guerra? Me mostra, pai, me mostra, me mostra. E quando você abre a palavra, ela diz o seguinte: olha, arruma a tua casa, hein? Arruma a tua vida. Alinha. É a palavra. Não é nada. Não precisa Deus levantar ninguém e dizer: eis que te dempara. Tem mulheres e mulheres aqui no nosso meio, procurando, como se diz, de lugar em lugar, desesperada. Desesperada. Ei, a palavra do Senhor diz que as bênçãos te seguirão. Tá diferente de Obed-edom? Tá diferente, não? As bênçãos te seguirão.
Aleluia! O texto está em 2 Samuel 6, minha querida. 2 Samuel 6. E dá uma sequência aqui após a morte de Uzá, após a arca da aliança, a presença de Deus ter sido colocada, 2 Samuel, isso. Após a aliança de Deus ter sido colocada na casa de Obed-edom. Houve morte antes? Houve. Mas veja bem, quando a presença de Deus é colocada no lugar certo, carregada do momento certo, do jeito que Deus já determinou, filha, haverá vida. Haverá vida. E foi o que aconteceu. Em cima nós lemos um texto de uma morte, de uma tristeza profunda, se contristou Davi, de uma tristeza no coração de Davi tão gigante que ele disse: eu não consigo nem arredar o pé daqui. Eu não consigo nem voltar com essa arca, muito menos ir para frente. Eu vou parar aqui. Quando ele observa, vê a casinha lá. Muitos não estão te dando nada. É uma casinha no meio da estrada, no meio do nada. Talvez seja você nesta manhã, uma casinha no meio do nada. Mas quando você abre a porta para a presença, tudo prospera. E eu não estou falando de prosperidade financeira, porque eu quero dizer que Deus está falando comigo latente há semanas. Há semanas eu não entreguei o meu filho para prosperar ninguém. Eu não mandei o meu filho para ser sacrificado, aleluia, para beneficiar ninguém em questões financeiras. A nossa vida financeira, a nossa vida aqui na terra é consequência da minha vida espiritual com Ele. Quanto mais eu entrego, quanto mais eu dedico, quanto mais eu busco, Ele derrama pela misericórdia sobre mim. Deus está te dando inteligência para trabalho, para diploma, sim, mas o primeiro que tem que vir na tua vida é a presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque tantas pessoas têm diplomas, mas não conseguem avançar, porque não estão carregando a presença. Quantas pessoas têm tudo para ser um alto escalão, mas não conseguem, porque não carregam a presença. Então, veja bem, Deus traz a nós aqui uma memória, traz a nós aqui um despertar, traz a nós aqui um ensinamento. Pessoas vão precisar morrer, infelizmente, por um descuido nosso. Uzá se foi de imediato. Quando ele toca, Deus sela a vida dele. Entristeceu todo mundo. Mas quando Obed-edom abre aquela porta, aleluia, e coloca a presença de Deus dentro de casa, olha só, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, Giteu, 3 meses, 3. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Quando você carrega a presença, diz o Senhor, levar presença, eu pego posse, eu leio, releio e começo a entender. Ei, abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a tua casa. A bênção do Senhor não virá só sobre você, Selenita. A bênção do Senhor, Clarissa, virá sobre você e sobre os demais. A bênção do Senhor virá sobre tua casa e sobre a tua família. E mais diz o Senhor para mim e para você, virá também sobre a tua descendência. Mas quem carregou? Obed-edom. Quem botou no melhor lugar? Obed-edom. Quem arrumou? Obed-edom. Mas quando a gente se alinha com a vontade dele, com o direcionamento dele, com as palavras dele, com buscar a presença dele, abençoado é meu marido e meu filho. Estas semanas, esses dias atrás, meu marido disse assim, eu estou com você, eu estou indo na tua fé. Aí eu, oi, a salvação é individual. Eu disse para ele, a salvação é individual. Quando o papai chamar a Miriam, eu não vou nem olhar para trás.
Brincadeira, minhas irmãs, mas é assim que Deus trabalha em nós, é assim que Deus trabalha na nossa casa, é assim que Deus trabalha no nosso meio. Ele está dizendo: busca você, filhota, busca você a presença, arrume você a casa, mas, ai, ui, busca você, porque estará sobre você e sobre todos os seus a bênção do Senhor. A presença do Senhor está neste lugar. A presença do Senhor foi carregada da forma correta. A presença do Senhor chegou na casa de quem não dava nada. Na casa, no meio da estrada, no meio do nada, num passar que nem gente passava ali. Mas o Senhor disse o seguinte: eu tenho para você resposta da tua oração. Você buscou esta noite, você orou esta noite, você chorou com Deus esta noite. E Ele está dizendo o seguinte: olha, só carrega a minha presença do jeito que eu já determinei. Não inventa coisa, não inventa história, não inventa, como se diz, papagaiar o negócio. Não vem papagaiar nada, não vem enfeitar o pavão, não. Diz o Senhor: entenda que a minha presença é na simplicidade. A minha presença, aleluia, é em quem não dá nada. A minha presença sendo carregada da maneira correta, filha, ela restaura qualquer casamento. A minha presença, e ontem à noite, olha que coisa que veio aqui na minha mente agora. Ontem à noite nós encerramos a campanha Vivendo Milagres. É o que nós estamos vivendo. É o que nós estamos vivendo. Vivendo Milagre encerrou ontem. Mas o pastor disse uma coisa muito importante: se afaste destas pessoas que não estão mais alinhadas ao mesmo propósito. Miriam, mas essa pessoa está comigo desde o início, está alinhada ao propósito, bora, filhota, não está mais, se afaste dela. Se afaste das pessoas que não têm palavra de vida mais sobre você. Se afaste de pessoas que estão sempre dizendo: filha, para, esse casamento não tem mais jeito mesmo, não. Se afaste e se una a pessoas que dizem o seguinte: vou pagar um preço para esta aliança. Vou pagar um preço para esta restauração. Vou pagar um preço com você. É junta, tá? Não vem pagando preço sozinha, não. Pelo amor de Deus, hein? Parem. Aqui, juntas. Vou pagar um preço com você juntinho, nós duas. Vamos embora. Vamos embora. Deus vai abrir porta que você vai falar: hã? 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 De tão. Como se foi na casa de Obed-edom, filha. Filha, vou pagar. Estamos carregando a presença direitinho aqui no ombro, ó. No ombro, nas varas. É aqui no ombro que tem que carregar a presença, não é em cima de boi, não. Tem gente querendo carregar a presença dentro de pacote, dentro de bolsa. Tem gente querendo carregar a presença, olha, de uma maneira, carrinho de mão. Tem gente querendo carregar a presença em contas bancárias. Ai, soprou aqui. Ai, meu Deus. Tem gente querendo carregar a presença, ó, em coisas terrenas. Deus diz: não, para. Eu não habito em coisas terrenas. Eu não habito em qualquer lugar. Eu não estou, aleluia, neste meio. Ai, mas fulano está... Olha, que coisa linda. Está levando presente? Então entra para casa de Obed-edom. Agora, se não está, filhota, sai fora. Marcha. Levanta e anda, diz o Senhor nesta manhã. Agora, se está carregando a presença, é casa de Obed-edom, pode entrar, porque vai ser sobre, como diz assim, como diz assim, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a tua casa. Entra e serás abençoada onde a presença do Senhor está. Uzá teve que morrer para ser abençoado a casa de Obed-edom. Estão vendo o segredo? Quantos nós estamos perdendo no meio do caminho? Eu estou falando de morte em si. Quantos nós estamos perdendo no meio do caminho? Por esses dias, irmãs, eu tenho chorado tanto, tanto, de uma saudade da minha mãe, de tal maneira que eu nunca senti. 5 anos, e eu nunca senti. Mas esses últimos dias têm sido muito grande, muito mesmo. E com isso eu tenho falado com o Senhor. O Senhor precisou levar, usar, prosperar espiritualmente. Eu estou falando. É verdade. O Senhor precisou levar, usar.
para abençoar a minha casa. Não que eu não era abençoada, mas eu comecei a fazer da minha mãe um amuleto. Eu comecei a fazer da minha mãe um encosto para mim. Cômodo, muito cômodo, principalmente sendo minha mãe. Era a minha intercessora nata. Era a mulher que levantava na madrugada e quando eu levantava para ir tomar água ou qualquer coisa e olhava, estava minha mãe de joelhos na cama. Tinha necessidade? Mais de 70 anos? Não tinha. Eu vejo. Mas ela sabia o preço que ela pagava pela família dela. Ela sabia o preço que ela pagava para minha casa. Hoje está como está. Uzá precisou morrer para Deus abençoar Obed-edom. Porque se Uzá não morre, a arca ia seguindo. A arca chegaria a Jerusalém. Mas no meio do caminho tem você. No meio do caminho tem você, Obed-edom desta manhã. O Senhor tem a falar muito aos nossos corações. E como o Senhor tem a falar? Continue lendo, que você entenderá que você precisa nesta manhã ser Obed-edom, arrumar o melhor canto da tua casa. Você, teu coração, tua vida, e alinhar com a presença do Senhor. Eu vou fazer, Deus, eu vou colocar. Não está bonito, mas entra, Senhor, porque vai passar a ficar bonito quando o Senhor entrar. Vai passar a ter vida quando o Senhor entrar. Vai passar a brotar novamente quando o Senhor entrar. Vai passar a gerar novamente quando o Senhor entrar. Em nome de Jesus. É esta palavra que Deus traz nesta manhã para mim e para você. Eu agradeço, Cléo, pela oportunidade. Eu agradeço, Sâmela, Márcia Maria, todas as meninas administradoras deste grupo, que é louvável. É louvável, vocês estão ali incansavelmente abrindo esta oportunidade, abrindo a casa como Obed-edom abriu, para a presença do Senhor. Gratidão a todas, gratidão, Sâmela. Deus abençoe tua casa, tua vida, tua saúde, tua família. Deus abençoe, Sâmela, porque você foi um Obed-edom que abriu a tua casa para receber a presença e não ficou só sobre você. A presença está atingindo a minha casa e a casa das demais, porque uma menina se levantou. Uma menina se levantou e decidiu o seguinte: Senhor, minha casa pode não ser linda, mas a presença do Senhor está em o melhor lugar aqui. A minha casa pode não estar pintada, pode não estar bonita, Senhor, eu estou no meio da estrada. Eu estou no meio da estrada. Mas o Senhor diz o seguinte: olha, eu vou derramar sobre você e sobre todos os seus. Em nome de Jesus. Grande beijo, fiquem na paz.